Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nosso Deus é santo. Santo, santo. Aleluia. Nós não saiamos da presença desse Deus. Que você continue na presença do Senhor para exaltá-lo, glorificar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Alguém pode acender a luz aqui, por favor? Glória a Deus. Amém, igreja? Estamos aqui para adorar esse Deus, amém? Nesse dia separado para o Senhor, nós estamos aqui porque Ele é santo. Nós estamos aqui porque temos uma história de vida com esse Deus, amém? Porque somos resgatados do Senhor para louvor e glória do seu nome. E hoje nós vamos falar na nossa série de mensagens, acredito em uma vida transformada. Você crê nisso? Numa vida transformada, numa vida totalmente mudada, numa nova vida em Cristo. Você crê, querido? Amém? Nós vamos ver pela palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 2 e deixe aberto lá. Nós vamos passear na Bíblia. Nós precisamos e estamos aqui para confirmar a nossa fé. A fé nas Escrituras, nas verdades eternas da palavra de Deus. E se você não trouxe, traga um caderno, né? Traga uma agenda, traga uma caneta. Seja disposto a escrever, abrir a sua Bíblia e fortalecer a sua fé, porque nós estamos falando, né, da nossa fé, da fé, daquilo que nós cremos na Igreja do Nazareno, amém? Estamos reafirmando a nossa fé na palavra de Deus, nas Escrituras, em tudo que ela nos ensina, e hoje nós vamos declarar que acreditamos numa vida transformada em Cristo Jesus, e fora de Cristo não há salvação, e fora de Cristo não há uma nova vida, e fora de Cristo não há paz, não há esperança, não há vida eterna, não há perdão para os nossos pecados. Precisamos estar ligados em Cristo para termos essa vida transformada, não pode ser de outra maneira. Todos acharam o texto? Efésios 2, de 1 em diante, amém? E diz assim: e vós estáveis mortos em vossas ofensas e pecados. Amém? Vamos lá. Nos quais antes andastes conforme o proceder desse mundo, conforme o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre esses também todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. O 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, para mostrar nos tempos futuros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie ou tenha orgulho de si mesmo. 10, pois nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nelas andássemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Verdadeiramente, queridos, é possível uma mudança radical na natureza do homem, na natureza daqueles que ainda não conhecem o Senhor, ou nas nossas vidas que já o conhecemos. Pode haver uma mudança em nossa natureza quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida, o nosso coração a Cristo, e Ele passa a ser Senhor das nossas vidas, não só Salvador das nossas almas, mas Senhor das nossas vidas. Quando recebemos ao Senhor, passamos da morte para a vida, né? Quando aceitamos a Cristo, tudo se fez novo, e nós queremos falar um pouquinho dessa
transformação, desse processo, porque todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos com a herança pecaminosa, estamos longe do Senhor. Mas, queridos, muitas vezes nós chegamos para Cristo e parece que o peso ainda continua, a prisão ainda está lá, os traumas, o medo, são tantas coisas, parece que os grilhões não foram quebrados, algo está errado, porque se estamos em Cristo, tem que haver mudança, transformação, e a gente vai ver pela Bíblia, um pouquinho para entendermos esse processo de mudança que nós chamamos de conversão, né? Da salvação. O que que acontece quando chegamos para Cristo, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entendemos, primeiro nós precisamos entender que somos pecadores, amém? Somos pecadores e precisamos de um Salvador, precisamos entender que Cristo veio para fazer algo muito importante, que é nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, devido à queda do homem, o pecado cegou o homem, o ser humano, para as verdades eternas de Deus, e o homem se distanciou do Deus Criador. Adão e Eva foram proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento e do mal, a fim de que não morresse. Houve uma proibição. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram céu, terra, mar, prepararam esse mundo de uma forma especial para o homem, mas o homem estragou, né? E aí foi proibido comer somente de um fruto, mas foi ali que eles falharam com Deus, desobedeceram. E aí a consequência do pecado é a morte. E o que aconteceu? O homem foi separado de Deus, né? Então, quando eles escolheram comer do fruto, eles romperam seu relacionamento com Deus, porque a desobediência produziu neles uma mente carnal, hostil, contra a vontade de Deus. E aí o homem ficou perdido, né? Efésios 4:18, aí a gente diz, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo vem falando aqui, da ignorância, que eles foram obscurecidos. O homem sem Deus está no total ignorância quanto à verdade, quanto à vida em Cristo, quanto à bondade, à natureza de Deus, à santidade de Deus. O homem sem Deus, ele está na ignorância, da dureza do seu coração, com seus olhos fechados. Aí diz assim, Efésios 4:18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Veja bem aqui que o ponto crucial é um coração duro, é a resistência. As pessoas que estão aí sem Cristo, nós quando estivermos sem Cristo, nós éramos resistentes à vontade de Deus, um coração duro, não íamos atrás do Senhor, não conseguimos ter entendimento, obscurecidos no escuro, e não conseguem entender o amor de Cristo Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz. Muitos não conseguem entender, porque os seus olhos, seu entendimento está obscurecido, seu coração está duro, longe de Deus, por causa do pecado. Então entendemos que existem dois tipos de pecado, a gente vai falar rapidinho, né? O pecado original, ou o pecado adâmico, que é o quê? É aquele herdado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. O Salmo 51:5 diz que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. É assim que todos que vieram de Adão e Eva nasceram, na desobediência, distante de Deus, com o coração endurecido, alheio à vontade do Senhor. Romanos 5:12 também diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, através de Adão, às vezes, mas foi Eva que pecou primeiro, né? Foi Eva que convenceu. Mas acontece que foi na mão do homem que o pecado entrou. A Bíblia deixa muito claro. Entrou no mundo por um homem, e pelo pecado deste homem veio a morte a todos os homens. Não foi isso que Deus planejou. Deus não planejou que o homem tivesse que deixar o seu corpo, que o corpo, voltasse ao pó. Não, essa não foi a vontade de Deus, não foi o plano do Senhor, mas por causa da desobediência,
por causa da distância do homem, porque o homem comeu do fruto proibido, seus olhos foram abertos, eles passaram a ter entendimento do mal, do bem, e a desobediência gerou nele hostilidade. Então o que acontece? Pelo pecado veio a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Segundo, a gente quer falar o pecado original ou pecado adâmico. O segundo tipo de pecado é o pecado pessoal ou atual. Aí é o meu pecado, é aquilo que nós fazemos conscientemente, é a transgressão voluntária à lei de Deus, é um mandamento conhecido do Senhor. Mas Paulo, ele vai mais além que essa definição. Lá em Romanos, no capítulo 1, ele diz que as pessoas têm conhecimento de Deus por causa da natureza. Olhando o céu, terra e mar, por causa da criação, as pessoas têm conhecimento que há um Deus, mas o desprezam a si mesmo. Então, o pecado pessoal é quando nós desprezamos a ação de Deus, os mandamentos de Deus, ou quando olhamos para a nossa lei, ou quando olhamos para algo que a gente sente no coração que não está certo, e mesmo assim as pessoas fazem. Esse é o pecado pessoal ou atual. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto. Mas ele diz assim: filhinhos, essas coisas estão escritas para que você não peque. A palavra de Deus foi nos deixada como uma bússola, como caminho, como um farol, mostrando o caminho. Não é por aí, não faça tal coisa. Para que a gente não peque contra o Senhor. Uma vez que a criação foi manchada pelo pecado, somente uma intervenção de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou alguém justo e não achou nenhum sequer. Alguém que ele pudesse trazer a salvação e não achou nenhum sequer. Até que ele mesmo, pelo seu próprio braço, trouxe a salvação em Cristo. Porque não havia um justo, não havia ninguém que buscasse a Deus. E a palavra deixa muito claro isso. Quando o homem rompeu com Deus, quando o homem desobedeceu, ele manchou toda a humanidade. E, infelizmente, o ser humano já nasce em pecado e longe do Senhor. Mas aí a gente vê que o Senhor, nosso Deus, com seu amor, com sua graça, ele não quer ver o homem perdido, ele não quer deixar o homem perdido. E mesmo lá, quando Adão e Eva pecaram, ele disse: de ti vou trazer aquele que vai, o Salvador, esmagar a cabeça da serpente. Aquele que vai destronar Satanás. Nós vemos desde o começo do Gênesis, Deus em busca do homem. Mas nós vemos também o homem sempre escondendo o seu pecado. A gente vê quando Deus vai pedir satisfação do que aconteceu, porque o homem estava se escondendo de Deus, e Deus tinha aquele encontro com o homem no final, na viração do dia, e ele não encontrou, o homem estava escondido, o homem já estava se cobrindo, já tinha pego folhas de figueira, já tinha feito ali uma roupa para ele e para sua esposa, porque eles estavam envergonhados por causa do pecado. E aí quando Deus fala com Adão, ele põe a culpa na mulher. Não é verdade? Aí quando fala com Eva, Eva põe a culpa na serpente. E o que é que acontece? Por conta do pecado, o ser humano não consegue ver o seu erro. E anda na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos, longe de Deus. Queridos, quando nós chegamos para Jesus, tudo se faz novo. Mas muitas vezes nós estamos caminhando da mesma maneira que caminhávamos antes. Um conhecimento distante, mas não uma intimidade, mas não um novo nascimento, não uma transformação. Nós precisamos ver onde estamos no nosso relacionamento com Deus. Eu acredito numa vida transformada, numa vida santa, no novo nascimento em Cristo Jesus. E nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós e vermos: Senhor, será que estamos voltando na nossa decisão, na nossa santidade? Como é que nós estamos com o Senhor? Aí nós vemos que Deus, Ele precisou resolver o problema do pecado do homem. E aí Ele já anuncia a vinda de um Messias, de um Salvador. No Velho Testamento fala muito sobre isso, né? E através da propiciação, Jesus fez expiação pelos nossos pecados. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías deixa muito claro, Isaías 59, de 1 a 2, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O desejo de Deus, desde que o homem pecou, desde que o homem desobedeceu, não foi jogar o homem no inferno, mas Ele foi atrás do homem. E a Bíblia diz que porque
havia essa separação, onde o Deus não podia ouvir o homem, onde o homem não podia mais se aproximar e ter comunhão com Deus. Deus providenciou salvação através de Cristo Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz lá em Isaías 59:2, né? Que ele não está surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quando ele olha para você e para mim, longe dele, sem transformação, sem Cristo, o homem natural, o que ele vê é o nosso pecado. E quando ele vê o pecado do homem, a Bíblia diz que acende-se a ira de Deus. Romanos 1,18 diz assim: pois a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade de maneira injusta. Preste bem atenção, o pecado é algo sério. Pecado é algo que nos separa de Deus, né? Faz com que a humanidade fique perdida e tenha um destino longe do Senhor. Mas nós vamos falar sobre a propiciação, que é um presente de Deus. Eu estava estudando sobre a propiciação, a gente vai vendo que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, como é que era feito, né? Era feito o que foi que Deus pediu através da lei de Moisés, entregou a Moisés. Tinha que se haver matança de animais, representando um cordeiro que viria. Aquele sangue precisava ser derramado. Cada família que pecava tinha que levar a sua oferta pelo pecado, para encobrir o pecado, até que Cristo viesse. O pecado estava só coberto. Mas a propiciação é um presente que nós oferecemos para aplacar a ira de Deus. Nós não temos como oferecer esse presente, algo que pague as nossas dívidas diante do Senhor. E aí precisou que Cristo morresse na cruz e derramasse o seu sangue e pagasse a nossa dívida e fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que você pudesse chegar diante de Deus coberto pelo sangue de Cristo. Aí você pode oferecer algo para Deus que vai aplacar a ira de Deus. Somente Jesus Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A palavra do Senhor deixa claro, precisou Cristo morrer no meu lugar, no seu lugar, para ver essa transformação, para ver uma nova vida, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e pudéssemos chegar à presença de Deus. A Bíblia deixa claro que o véu foi rasgado, que temos livre acesso à presença de Deus, que podemos entrar no Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu através do seu sangue. Amém? Então a propiciação é algo que nos cobre, é o sangue de Cristo quando aceitamos a Jesus. O sangue de Jesus é a expiação pelos nossos pecados. Ele expiou ali, ele derramou o sangue dele, puro, santo. Ele deu a vida dele em sacrifício na cruz. Quando ele derramou o sangue, ele pôde nos purificar de todo o pecado. É a expiação pelos nossos pecados. Mas o Cordeiro de Deus, ele precisa estar em mim. Cristo precisa estar em mim quando eu vou até o Pai. Quando eu entro no Santo dos Santos. Quando eu vou orar e falar com Deus. Eu só sou aceita porque Deus olha para mim e vê o sangue de Jesus. Senão, de outra maneira, eu não podia chegar à presença de Deus. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Nós precisamos estar revestidos desse sangue. Purificados nesse sangue. Amém? Cristo, por meio do seu sangue, entrou no lugar santo do céu, tendo obtido para nós a redenção eterna. E agora apresenta-se a nosso favor diante da face de Deus. Hebreus 9, 12 e 24. O resultado da expiação é a nossa redenção. Quando Cristo derramou o seu sangue, Ele nos redimiu. Ele nos trouxe de volta. Ele nos deu a oportunidade de estarmos de novo na presença de Deus, em comunhão com Deus. É a volta à presença do Senhor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1:7, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Preste bem atenção, temos a redenção pelo sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo não for aplicado em minha vida todos os dias, porque muitas vezes falhamos, nós não somos redimidos, nós não podemos ser nem escutados, o Senhor nem nos ouve, não temos livre acesso.
se não for através da remissão e do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Isso é sério. Uma vida pode ser transformada? Pode, mas somente através do sangue de Jesus, de um compromisso com Cristo, de uma entrega totalmente ao Senhor, de uma nova vida. É preciso primeiro reconhecer que estamos em pecado. E não existe nenhuma pessoa boa diante de Deus. É só por causa de Cristo, queridos, que nós temos livre acesso. Somente por causa de Cristo os nossos pecados foram cancelados. Somente por causa de Cristo nós temos certeza da vida eterna, que vamos morar na Nova Jerusalém, aleluia, e que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o Cordeiro de Deus um dia vai chamar o seu nome e vai dizer: vem, amado meu, aleluia, entra no gozo do teu Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, aí nós vamos falar de algo muito importante, um processo que acontece quando você e eu aceitamos a Cristo, que se chama graça preveniente. Mas pastora, como é que uns aceitam Jesus e outros não? Porque tem tanta gente lá fora e tanta gente aqui dentro, ou lá nas outras igrejas. O que acontece? Para que eu entenda que sou pecadora, existe algo, né, na teologia chamada de graça preveniente, certo? É uma ação do Espírito Santo antes de você conhecer o Senhor. É o Espírito Santo falando com você que Deus te ama, que Deus preparou a vida eterna para você, que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer trazer paz ao teu coração em Cristo Jesus, que Deus quer lavar os teus pecados, perdoar os teus pecados, que Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Isso se chama graça preveniente, é o Espírito Santo falando com você. Agora, isso quer dizer que o Espírito Santo fala com tantas pessoas e todos vão aceitar Jesus? Não, nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio, tanto é que Deus falou para Adão e Eva: não coma desse fruto. Ah, mas Deus podia. Podia, mas Deus não nos fez robôs. Nada que Ele criou, tudo Ele deixa livre. Tanto é que Satanás pecou, né? Achou-se o mal no coração do diabo. E ele se rebelou contra Deus. E aí os filhos também, né? Adão e Eva também se rebelaram contra Deus. Infelizmente, Deus não nos fez robô. Nós somos livres. Aí quando a graça preveniente vem, quando o Espírito Santo está apontando o seu pecado, quando Deus está dizendo o que Ele quer de você, oferecendo o seu amor, o seu perdão, a vida eterna, e alguém diz assim: eu quero. Claro que houve um toque do Espírito Santo, mas a resposta é do homem. É a graça que antecede a graça. Né? O pastor Jademir gostava de dizer: a reação do homem a esta ação do Espírito Santo. E aí o que é que acontece quando o Espírito Santo nos toca? Eu reconheço que eu estou longe de Deus, que eu sou pecadora, eu estou morta no meu delito e no meu pecado. E quando a gente diz que nós estamos mortos no delito e pecado, quer dizer que espiritualmente nós não temos conhecimento de Deus, nem temos como chegar a Deus. E precisamos receber vida em Cristo. Aí vem o arrependimento. É quando você aceitou Jesus. Quando aceitamos a Jesus, a gente olha para o nosso pecado e a gente diz: meu Deus, como eu gostaria de ter me convertido, como eu gostaria de ter conhecido o Senhor quando eu nasci. São tantas coisas que passam na nossa cabeça. Meu Deus, eu queria ter te aceito há muito mais tempo. E arrependimento é o quê? É conversão. A gente vai falar de 3 coisinhas aqui. Mas Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, volte-se para Deus. Alguma outra tradução diz: converta-se, convertei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrependam-se, para que haja perdão dos nossos pecados. Tem que haver arrependimento. Ah, pastora, mas eu me converti, mas eu não me arrependi. Eu continuo gostando desse pecadinho aqui. A Bíblia diz assim, mas eu faço assim. Então você não se converteu, né? Precisamos rever. Arrependimento. 3 coisas precisam acontecer: reconhecimento do erro. Eu pequei, estou longe de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu estou morta nos meus delitos e pecados, né? Então eu tenho um reconhecimento que eu sou pecadora e que eu preciso da salvação de Jesus. Não é que a igreja do Nazareno vai salvar ninguém, não vai. Igreja, homem, nada vai salvar ninguém. É Jesus que é o Salvador. Chegamos à igreja para adorá-lo, que é casa de oração.
mas a salvação está em Cristo. Então, 3 coisas que precisam acontecer quando nos arrependemos do nosso pecado. Reconhecimento do erro. Tristeza profunda pelo pecado. Mas tem gente que vai contar o testemunho e diz, eita, porque naquela época eu fazia assim. Não, fala até com alegria. É tristeza mesmo. Porque era algo que desagradava a Deus. É algo que me condenava. É algo que agradava o Pai das trevas. Então tem que haver tristeza. Se não há tristeza, pastor, o que está acontecendo no meu coração? Vá orar e peça a Deus que lhe dê uma mudança. Outra coisa, terceira coisa que tem que acontecer. Mudança de atitude. Não houve mudança nenhuma, aceitei a Jesus, mas o palavrão está ali, os vícios estão ali, né? As coisas indecentes e imorais continuam ali. Tem alguma coisa errada, não houve mudança. Crente, até o diabo é. A Bíblia deixa muito claro. Ele é crente e ele treme, porque sabe que também é condenado. Não é só entender, tem que haver mudança. Tem que passar pela cruz. E a gente vai já falar sobre o novo nascimento. E eu coloquei aqui o exemplo de Pedro e Judas. A diferença. Pedro, ele negou a Cristo, mas houve arrependimento, tristeza. Ele chorou amargamente. Pastora, mas eu já tive tristeza e fiz de novo. Cometi o erro de novo. Aí a gente tem que buscar mais unção. Buscar mais o Espírito Santo. Ver o que é que está acontecendo. Sair da zona do pecado. O pastor Jademir gostava de dizer isso. Saia do limite. Você fica ali, né? Olha, está aqui. Saiu do vício. Passou a vida toda bebendo. Deus transformou, não bebo mais. Mas aí eu sento na mesa, fico sentindo o cheirinho da bebida. Na tentação, sai da zona do perigo, né? Não pode. O que aconteceu então? Pedro se arrependeu, foi perdoado. E nós vemos Judas, que sentiu somente culpa. Ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele não tinha se enforcado. Será que haveria perdão para ele? Acredito que sim. Amém? Acredito que sim. Quando o Espírito Santo age em nós, reconhecemos a nossa condição de pecador e a necessidade de um Salvador. Nos arrependemos dos nossos pecados e agora temos a possibilidade de termos uma nova vida depois do arrependimento. Porque se eu entendo que sou pecadora, que Jesus se sacrificou por mim, está oferecendo perdão e salvação, e eu me arrependo, é o primeiro passo para a minha salvação. Então, aí ocorre a conversão quando eu creio em Cristo e eu confesso com a minha boca. Mas eu não quero aceitar Jesus, porque eu tenho vergonha. Mas você não tem vergonha de ter feito tantas coisas lá fora? Não, mas eu não vou dizer que eu sou uma nova criatura. Então não aceitou, você entendeu que algo está errado na sua vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não aceitou. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não tem dúvida. Mas é só isso, é aceitar Jesus, confessar. Temos que crer no sacrifício e temos que confessar. Eu sou do Senhor Jesus. Eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca que sou do Senhor. Ao aceitarmos a Jesus, seu sangue nos cobre e Ele nos purifica de todo o pecado. Quando vem o arrependimento, quando a gente vê tudo que Cristo passou naquela cruz, nós vemos que somos pecadores, que Cristo pagou um preço tão grande, nos amou tanto, ao ponto de ser escarnecido, crucificado, e não sair daquela posição por amor a mim, para pagar a minha dívida. Aí eu entendo que só tem um caminho, é me arrepender dos meus pecados. Aí você confessa, aí você pede perdão, você confessa ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados para que eles sejam cancelados. E aí nós precisamos declarar. Existem ainda 3 atos importantes que acontecem no momento da conversão. Nós falamos do arrependimento, da confissão, do crer, tem que haver fé, eu tenho que acreditar em Jesus, eu tenho que declarar com a minha boca, e aí eu sou justificada.
O que é isso, pastora? É um ato de Deus. É a graça de Deus que faz com que nós sejamos justos. No momento que você aceita Cristo, que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, Ele te justifica, Ele te faz justo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo, Ele não vê mais um pecador, nem todos os pecados que você cometeu. Ele olha para você por causa de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus na sua vida. E aí ele diz, ali vai uma justa mulher de Deus. Ali vai um justo homem, um filho meu. Amém, queridos? É possível uma vida transformada. Mas não interessa o pecado que você cometeu. O sangue de Cristo é poderoso para cobrir, para purificar, para te tornar justo. Amém? É um ato de Deus. O Romanos 4:25 diz assim: Ele, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tudo que Cristo passou naquela cruz foi para trazer transformação para as nossas vidas, para nos gerarmos nele, para voltarmos a ter comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Exalte o Senhor, porque Ele foi entregue à morte por causa do meu e do seu pecado, para nos tornar justos. E você não tem que dizer, lá vai uma pecadora. Não, lá vai uma serva justificada no sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra coisa que acontece na conversão é a regeneração. Amém? Ato de Deus, sempre é Deus que faz. Nada que nós façamos vai nos levar até a Deus. Pelo contrário, Deus buscou o homem e fez tudo através de Cristo para que nós possamos ser transformados, para termos uma vida transformada. A regeneração é um ato de Deus que nos sela com o Espírito Santo, nos dando uma nova natureza. Lembra daquela natureza longe de Deus, obscurecidos, sem entendimento, alheios à vontade de Deus que nós vivíamos antes. Aleluia! Agora nós nascemos de novo, ganhamos uma nova natureza em Cristo. E quando nós aceitamos a Jesus, há uma alegria de servi-lo, há uma alegria de lermos a sua palavra, de termos comunhão com Ele, porque fomos transformados, uma nova natureza que o Senhor providencia. Aleluia! Glória a Deus, nos dá uma nova natureza, nos dá um novo nascimento, amém? João 3,3 diz que nós nascemos do alto, né? João 1,13 diz que nós somos nascidos de Deus, 1 Pedro 1,13 diz que nós somos gerados de Deus e vivificados por eles, Efésios 2:1-5, e fomos de novo gerados da semente incorruptível por sua palavra, 1 Pedro 1:23. Queridos, nós somos gerados de novo. Sabe aquele primeiro Adão puro, sem pecado, que Deus criou? Assim somos nós quando estamos em Cristo. E quando somos selados pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo toca no nosso espírito. E passamos a ter vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas através de Cristo houve uma mudança, houve uma transformação. Fazemos parte de uma nova geração em Cristo. Aqueles que vão morar na Nova Jerusalém. Aqueles que foram tocados pelo Senhor, renovados, santificados. E aí diz que fomos gerados da semente incorruptível. É Cristo em nós, a esperança da glória. Ele vem morar em nós, na pessoa do Espírito Santo. O significado do novo nascimento é tão profundo que seu efeito tão radical que o homem nasce de novo e é feito nova criatura. Efésios 1:13-14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Você foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, que traz, que gera em nós uma nova criatura. Por isso as coisas velhas já passaram. Por isso não há desejo de pecar, de falhar, de se levantar contra Deus, nem a sua vontade. Aí a Bíblia diz,
O Espírito Santo da promessa que nos selou. 14, que é a garantia da nossa herança. Preste atenção. A garantia da nossa herança. O Espírito Santo. Até a redenção. Até aquele dia que nós vamos estar com Cristo. Daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Eu acredito numa vida transformada por Jesus. Somos novas criaturas, nova geração em Deus, com um coração totalmente novo no Senhor. João 3, de 3 a 5. João 3, de 3 a 5 diz assim: respondeu Jesus a Nicodemos, aquele encontro lá com Nicodemos, e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que haver um novo nascimento. É possível um novo nascimento. Porque Cristo gera em nós. Porque Cristo já mandou o Espírito Santo para nos selar. Para nos redimir. Já derramou o seu sangue para nos purificar. E aí ele diz... Nicodemos pergunta como pode um homem sendo velho, né? Voltar, nascer. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe. Nascer de novo. Jesus responde: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23, nós lemos lá em cima. Precisamos de um novo nascimento em Cristo. Podemos ser transformados na nossa natureza. Há a possibilidade de você nascer de novo da água e do Espírito. A água aqui representa a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós podemos ser lavados pela palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, nós enxergamos o nosso pecado. E aí tem o Espírito Santo que nos ajuda a deixarmos e abandonarmos toda a natureza pecaminosa. Amém? Outra coisa que acontece quando aceitamos a Cristo na salvação é a adoção. Amém? Somos justificados, somos regenerados e somos adotados. Quando aceitamos a Jesus, todo esse processo vem acontecendo. Na nossa nova criatura, nós somos adotados. E aí, é um texto muito conhecido, João 1:12, é um ato de Deus que nos torna filhos e filhas dele. É Deus quem nos adota. Amém? Foi Deus que nos adotou. Por que tudo isso? Por causa do grande amor que Deus tem por nós. Ele não quer ver o homem condenado. Ele não quer ver o homem nas mãos de Satanás. Ele não quer ver o homem distante dele, uma eternidade no inferno. Por isso ele derramou o Espírito Santo. Por isso ele enviou o seu Filho para nos salvar. E ele nos adotou. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 4:4-6 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Dê glória a Deus, porque o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adotou. Aleluia. E hoje você é filho e você é filha, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Aleluia. Que clama: Abba, Pai. Sabe aquela sede que você tem de Deus? Sabe aquela vontade que às vezes você está ali: eu preciso orar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso adorar. É o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, no seu coração, e nos inclina às coisas boas, e traz retidão em nosso coração. Ilumina os nossos olhos quando nós fazemos algo que entristece ao Pai. Ele fala: está errado. Ele convence. E Ele vem sobre nós, porque você é filho. Deus, o Pai, enviou o seu Espírito Santo sobre o seu coração. Amém? Glória a Deus. A vida transformada é possível. Você não está mais preso no pecado.
e nem no domínio das trevas. Eu coloquei aqui Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse reino de Cristo, quando a gente se lança nos braços do Pai, quando a gente aceita Jesus, a remissão. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Pastora, mas a gente falha de vez em quando. Falha. E se falharmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto. Mas o pecado não tem mais domínio. Eu não vou viver na prática do pecado. Pecado na vida do crente é um acidente. Amém? Por quê? Porque há o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo está em nós, Ele trouxe essa regeneração, essa nova vida. Ele aplicou a vida de Cristo em nós. E Ele nos dá força para não cairmos. Amém, queridos? Somos livres para vivermos no centro da vontade de Deus. Somos livres. Quando estamos em Cristo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6, de 1 a 23. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Mas pastor, ainda tem uma prisão, pastor, ainda tem um trauma, pastor, ainda tem um pecado escondido, uma prática. Então não houve conversão. E o que eu faço? Vá a Cristo novamente. Eu não estou falando de falhas e de pecados que nós vamos confessar. Eu estou falando de uma vida constante longe de Deus. Às vezes vemos pessoas dentro da igreja que precisam ainda de uma mudança, de uma conversão. Mas quando o Filho nos liberta, nós somos livres. É mudança total. Porque o Espírito Santo muda a nossa natureza. Claro, não fomos glorificados ainda com o nosso corpo. Então pode haver falhas, sim. Né? Não é para ter. Se tivermos uma vida feita o apóstolo Paulo, totalmente dedicada à oração e jejum, mas às vezes a gente não está tão atento e a nossa carne se levanta, infelizmente. E o que nós vamos fazer? Temos esse advogado, queridos. Não deixe Satanás encher seu coração e dizer que não tem jeito. A Bíblia diz, se todavia alguém pecar, temos advogado. Temos advogado. Lembre isso para Satanás, quando ele estiver lhe acusando de algo que você fez, ou de algo que você ainda não venceu, mas você está lutando, você está orando, você está jejuando. Vai haver liberdade em Cristo Jesus na sua vida. É só você entregar, é só você continuar. Romanos 6, de 1 a 23, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Queridos, nós vemos algumas pessoas, estamos na época da graça, e parece que a graça, quando estão dizendo isso, parece que é liberdade para pecar, fazer o que bem entende. Não é isso que a Bíblia diz. Ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos viver no pecado, na dependência do pecado, na prática do pecado. A prática é algo diário, não é um acidente. Estamos falando de uma vida pecaminosa todos os dias. Aqui está dizendo que de modo nenhum nós viveremos para o pecado. Ou não saber que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amém? Novidade de vida. Há possibilidade de uma vida transformada. Recebemos através de Cristo um novo coração. 2 Coríntios 5,17. Uma nova vida e um novo coração. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Queridos, se tudo se fez novo, nós não podemos andar como o mundo anda. Né? Obscurecidos, alheios de Deus, né? Parecendo mais... Eu vou falar de aparência também. Ah, mas Cristo quer saber do coração. Eu ouço muita gente dizendo isso. Não interessa a roupa que eu estou. Interessa sim. Porque nós temos que ter santidade no vestir, no falar e no pensar. Não adianta eu, como uma mulher, ser super sensual e dizer que Cristo está em mim. Não está, não. A Bíblia fala contra a sensualidade. O apóstolo Paulo fala contra a sensualidade. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas roupas, sim.
E os homens, que dirá os homens, né? A gente fala muito das mulheres, mas os homens hoje em dia estão com uma modinha também, né? Umas roupas coladas demais, e se faz academia, quer mostrar o muque, né? Então vamos botar os braços de fora, tudo. Irmãos, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É santidade ao Senhor. É a vida de Cristo em mim. Ah, pastora, mas isso é besteira. Não, não é besteira. Toma cuidado. Vai estudar a palavra. Você vai ver que não é bem assim. Ezequiel 36, 26. Quando recebemos a vida de Cristo, temos também um novo coração. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E em troca darei um coração de carne. Quando estamos em Cristo, o coração não é duro. O coração é transformado. O Espírito Santo, ele tem acesso. E aí, o nosso coração, né? Recebemos um novo coração do Pai. Cheio do Espírito Santo. Não há mais dureza. Há compaixão, há amor. O Espírito Santo fala e você obedece. O Espírito Santo toca e você obedece. Você sente prazer nas coisas do Senhor. Gálatas 4, 6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava Pai. Amém? Feche seus olhos. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida. Fique com seus olhos fechados. Olhe para dentro do seu coração. Desista de todo orgulho, de tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Orgulho, rancor, né? Não importa o que você fez, onde você esteve ou com quem você esteve. Se você realmente se arrepender dos seus pecados, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não é uma maneira irresponsável diante de Cristo, não. Mas um coração arrependido, quebrantado, Deus não despreza. Um coração contrito, Deus não despreza. Precisamos realmente a cada dia nos aproximarmos do Senhor e buscar essa vida transformada, essa nova vida santificada, cheia do Espírito Santo, para que possamos ser cristãos, verdadeiros cristos pequenos. Ele está pronto para fazer mais do que isso. Ele quer te chamar de filho e de filha. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer substituir a sua culpa e a sua vergonha por uma vida transformada, por uma nova vida, por uma vida gerada em Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé, aqueles que precisam de uma oração especial nessa noite. Eu convido você a ficar de pé. Não porque você seja o mais pecador, mas porque você reconhece que a sua vida podia estar além com Cristo, mais cheia do Espírito, mais cheia de poder, mais cheia de obediência. E nessa noite você diz: Deus, eu preciso de mais. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação. Não podemos ficar estagnados com Cristo, dando desculpa, sendo juízes, ou então dizendo: não, não fui eu, foi o meu irmão, foi a minha mulher, foi o meu marido que levou a essa condição. Não, você é responsável diante de Deus pela sua vida espiritual. E nessa noite diga: Deus, eu preciso de um toque, de um mover, de um renovo, de um fortalecimento. Eu preciso de um mover do teu Espírito, Senhor, para que cada dia eu possa estar te agradando em tudo, para que eu possa estar no teu altar. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, a começar em mim. Que o nosso coração seja quebrantado a cada dia, para te buscarmos em primeiro lugar, para te adorarmos como tu mereces, ou para nos alimentarmos da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas a palavra do Deus eterno que nos sustenta, nos alimenta, para não cairmos no engano do inimigo. Oh Deus, dá-nos sede da tua palavra, dá-nos sede de ti. Quebranta os nossos corações e nos enche, Senhor, de ti, em nome de Jesus.